Olá, turminha, tudo bem com vocês? Nono A, nono B. Vamos aí para mais uma videoaula de geografia e hoje nós estaremos fazendo a correção das atividades que eu passei para vocês como lição de casa na semana passada, tá? Então você abra seu livro de geografia na página 62, tudo bem? Olha aqui, está na página 62, tudo bem? Onde tem 3 imagens. Essas 3 imagens, galera, vocês irão aí observar, tá? Observe as imagens seguintes e responda as questões propostas. Bom, a primeira pergunta é: quais atrativos você imagina que os países da Europa Centro-Oriental oferecem aos visitantes estrangeiros? Bom, essa é uma resposta pessoal, tá? Você que poderia responder o que você entendeu. Bom, mas você pode apontar aí o quê? Que são atrativos de caráter histórico, né? Porque aí tá falando de uma festa típica, trajes folclóricas, né? A primeira imagem. Depois, que também está a segunda imagem vinculada aí com a experiência socialista do século XX. Nós temos a estátua do líder, né, socialista Lenin, tá? Ela foi derrubada por alguns manifestantes. E a terceira imagem também é um grande atrativo natural, que é a presença de neve, né, nas paisagens durante o inverno, tudo bem? Então, você pode colocar essa resposta aí. A questão número 2, turma, em países que eram socialistas, diversas estátuas, como a da imagem, né, de Lenin, têm sido derrubadas nas últimas décadas. Por quê? O que significa esse sistema político para você? Outra resposta pessoal. Porém, vem ressaltar aqui, vamos ver se a minha resposta, né, aqui está parecida com a sua. Então, você pode colocar aí que essa imagem, essa pergunta aí, desse sistema político, se trata da queda do regime, né? Quando houve aí a rejeição a essa estátua que simbolizava, né, o socialismo. E aí você coloca que houve essa queda da popularidade, tá bom? Tudo bem? A questão número 3 também, você tem acompanhado notícias sobre os países da Europa Centro-Oriental? O que eles costumam, né, informar? O que você já ouviu falar sobre aí a Europa Centro-Oriental? Lembrando que a Europa Centro-Oriental, galerinha, é essa parte aqui, né? Toda essa parte aqui, ó, da Rússia, toda essa parte amarela, tá? Da Rússia, da Ucrânia, da Polônia. Já ouviu alguma informação sobre isso aí? Nós temos ouvido muito falar, né, aí da Rússia, nas reportagens que nós estamos estudando sobre o sistema socialista, né? Mencionei para vocês onde havia-se uma desigualdade social muito grande antes, né, mesmo da Guerra Fria, onde foi implantado o sistema capitalista e socialista. Bom, galera, aí depois nós temos, né, a pergunta número 1 também, que está na página 63, ó, página 63, para você relacionar a Europa Centro-Oriental, a Europa Ocidental, a Europa Setentrional e a Europa Meridional. Bom, a resposta ficou sendo assim, tá, ó. C, né? A primeira é C, depois vem B, depois vem A, depois vem D. Então, ficou Europa Setentrional primeiro, depois Europa Ocidental, depois veio Europa Setentrional, ou Centro-Oriental, e por último Europa Meridional. Então, ficou C, B, A e D, tá? A questão número 2. Complete as lacunas das frases seguintes, tá? Quais são os países que representam a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia? São os países nórdicos, tá? E os países que correspondem à Estônia, Letônia, Lituânia? São os países bálticos. Lembra que nós, até então, ontem,
fizemos aí, né, no próprio caderno de atividade, uma pergunta parecida com essa, tá bom? Sobre os países nórdicos e os países bálticos. A B. O Reino Unido é formado por Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, tá? C. A Grã-Bretanha é a ilha de maior extensão do Reino Unido e inclui Inglaterra, Escócia e País de Gales, tá? D de dado. A Iugoslávia sofreu muitas alterações em suas fronteiras internas em decorrência da crise do regime socialista. Olha aí, mais uma vez falando sobre o sistema socialista, resultando na fragmentação de seu território em Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, República da Macedônia, Sérvia, Eslovênia e Kosovo, tá bom? Então aí está a questão, as respostas, né, da página 63. Confere com a de vocês, tudo bem? Depois vamos para a página 64. Nós temos um mapinha da Europa, que está retratando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? E vamos lá. De acordo com o mapa Europa, Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, responda as questões seguintes. Em quais níveis de desenvolvimento se enquadram os países europeus? Muito alto. E alto desenvolvimento humano. Então, há um alto desenvolvimento humano, né, lá na Europa, nos países da Europa. Questão número 2. O que os países com o IDH apenas alto da Europa têm em comum, em termos de regionalização? Em linhas gerais, por que isso acontece? Bom, exceto aí, gente, né, a exceção da Turquia, vou falar da Turquia. Todos eles pertencem à Europa centro-oriental e passaram por conturbada transição político-econômica do sistema socialista para o capitalista, com a fragmentação da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses países já apresentavam menor desenvolvimento econômico que os demais países da economia capitalista e, por isso, ainda não atingiram os mesmos índices socioeconômicos. Estima-se que isso ainda leve uma geração para ocorrer. Terceira pergunta. Em sua opinião, o que pode ser feito para que os países europeus com o IDH alto alcançassem os demais países europeus? Bom, nós esperamos aí, né, que há uma realização de políticas de desenvolvimento por meio do quê? De investimento na modernização da infraestrutura das indústrias. Nós também esperamos na capacitação de mão de obra especializada por meio da educação de qualidade, que eu sempre venho falando para vocês em sala de aula, que hoje, se o país ele tem uma educação com qualidade, então haverá também uma capacitação da mão de obra especializada, tá? Haverá uma estrutura no país dentro da economia. Também vai resultar o quê? Se tiver uma educação de qualidade, vai resultar em um aumento de emprego, vai resultar no retorno financeiro para o país, né? E aí vai o quê? Vai acontecendo benefícios para a população, tudo bem? Essa é a resposta da 3. A quarta pergunta. Em 2017, o IDH brasileiro foi de 0,759. Com qual região europeia o Brasil mais se identifica em termos de desenvolvimento? Com os países da Europa centro-oriental, tá? A resposta é essa. Com os países da Europa centro-oriental. Bom, agora nós iremos para a última página, que é a 66, tá? O que já conquistei. A Europa, primeira pergunta. A Europa ela pode ser regionalizada em 4 grandes regiões. Quais são elas? Que critérios foram utilizados para essa regionalização? Olha, outra pergunta que nós já trabalhamos isso daí ontem, tá? Na nossa videoaula. Bom, pessoal, aqui, então, tá dizendo que a Europa ela foi dividida em 4 regiões. Quais são elas? Europa
setentrional, ocidental, a centro-oriental e a meridional. Mas quais critérios foram utilizados para isso, né? Os critérios fisiográficos, também os aspectos aí econômico, socioeconômico, tá? Então, esses critérios foram usados pela ONU, tá bom? A Organização das Nações Unidas. Pergunta número 2. É possível usar diferentes critérios para regionalizar o espaço geográfico? Além da regionalização, que divide a Europa em 4 regiões, quais outras possibilidades foram estudadas? Explique. Gente, houve-se várias formas de regionalizar o mundo, tá? Vamos dizer, como nós estamos falando da Europa, não foi só os aspectos aí fisiográficos e os aspectos econômicos, mas também foram utilizados, gente, os critérios aí, que eu posso dizer para vocês, né, que é o do PNUD, onde após a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa eles entraram em crise econômica, né? Muitos países ficaram muito, né, com a economia devastada. Então, houve-se a necessidade de haver uma nova regionalização, onde foi dividido o quê? Países de primeiro, segundo, terceiro mundo, tá? Aqueles países que têm uma economia alta e os países que são, né, bem industrializados são considerados países desenvolvidos. Aí os países que é de segundo mundo é aqueles países que estão com a economia em desenvolvimento, sendo subdesenvolvidos, tá? Então, com a economia mais ou menos. Agora, os países de terceiro mundo são considerados aqueles países considerados países de miséria, tá? Onde a pobreza é muito grande, tudo bem? Então, esses você pode colocar essa classificação aí, tá bom? Tiveram aí o PNUD, depois veio a ONU. Todos esses critérios aí foram sendo foram colocados. Também houve a divisão usando os critérios, não só econômico, não só também como, né, o PNUD, que é na questão da renda, né, da educação, mas também houve-se aquela questão onde dividiu pelas características culturais. Quais são essas características culturais? A língua, que é falada, a religião, entendeu? Então, esses critérios foram sendo utilizados para regionalizar. Terceira pergunta. Qual característica comum é usada para definir a Europa meridional? Bom, o fato de todos os países estarem situados na porção sul do continente, quase todos os países são banhados pelo mar Mediterrâneo. Tá? Então, quase todos os países da Europa Meridional são banhados pelo mar Mediterrâneo. Beleza? Quarta pergunta. Quais características naturais contribuíram para o desenvolvimento econômico da Europa Ocidental? Bom, as reservas carboníferas, tá? Essas reservas, elas eram fonte de energia para as indústrias da Europa Ocidental. E também os rios de planície, porque na Europa Ocidental a forma de relevo planície ela é muito predominante, tá? E esses rios de planície servia também no sistema de transporte, tanto de mercadoria quanto de pessoas, de um lugar para o outro, tudo bem? Agora vamos para a quinta pergunta. Por que a porção sul da Europa setentrional é o lugar onde se encontram as maiores concentrações populacionais e as principais atividades econômicas dessa região? Bom, porque no norte da região é muito suscetível ao rigor de um clima frio e polar, tá? Frio e polar. Fator que limita o estabelecimento de grandes concentrações populacionais. Essa é a resposta, tá? Sexta pergunta. Com base nos estudos do capítulo, resolva as questões seguintes. A. Quais países da Europa Centro-Oriental já fizeram parte da antiga divisão entre Europa Ocidental e Oriental? Bom, todos os países da Europa Centro-Oriental integraram-se ao bloco socialista, que fazia parte lá da antiga Europa Oriental, tá bom? B. Faça uma pesquisa e descubra quais países da Europa Centro-Oriental são membros da União Europeia, a UE, atualmente, tá? Bom, os países que fazem parte dessa União Europeia, desse bloco econômico, são Bulgária,
República Tcheca, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Polônia e a Romênia, tá? Depois tem aí. Você pode até visitar aí o site oficial da União Europeia que você vai ver o nome desses países, tá bom? C. Qual a diferença socioeconômica entre os países da Europa Oriental, Centro-Oriental, que faz parte da UE, União Europeia, e aquele que não faz parte dela? Para isso, consulte o mapa da Europa do Índice de Desenvolvimento Humano na página 64. Então, acredito eu que vocês fizeram essa análise, né? Essa consulta e tiraram a conclusão de que, apesar dos países com indicadores de desenvolvimento muito alto, fazem parte da União Europeia. Isso ocorre porque esses países se adaptaram, tá? A difícil transição político-econômica do comunismo, do sistema comunismo, para o sistema capitalista, tá? Então, isso daí é o resultado dessa transição da política econômica do comunismo para o capitalismo. Tudo bem? Galera, então, vocês aqui terminaram, tá? Essa correção, tá? Façam direitinho essa correção. Teve dúvida, vem me chamar no privado, tá? Lá no WhatsApp e a tia Tati estará aí disponível para vocês. Tudo bem? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!